Atos capítulo 13, versículo 22, nós lemos a seguinte frase: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi foi o segundo rei da nação de Israel. Primeiro Saul, após a insistência dos judeus de ter um rei como as outras nações, né? E a gente vê que a rejeição, né, era Deus, ou seja, os judeus queriam um rei físico como as outras nações e estavam rejeitando o rei maior, o Senhor, né? Davi, sendo o segundo rei sobre Israel, a gente conhece um pouco a história olhando o Velho Testamento, né? E a gente pode ver que Davi reinou sobre Israel, né? Foi quem tomou posse de Jerusalém e a transformou como uma capital religiosa para os judeus. Foi Davi que levou a Arca da Aliança, né, para lá. Foi Davi que organizou todo o trabalho, né, de adoração ao Senhor. Os serviços religiosos, né, de adoração foi todo preparado, foi instituído por Davi. E também ele preparou a construção do templo. Foi Davi que foi fazendo a aquisição de todo o material necessário para a construção do templo, ou seja, pedras, madeiras e tudo mais necessário para a edificação, para a construção do templo. Foi Davi que esteve à frente. A gente sabe que foi Salomão que acabou construindo o templo, mas Davi já foi preparando, ou seja, ele já foi adquirindo, ele já foi fazendo todo o estoque necessário para essa construção. Mesmo diante dessa história, né, de rápidas pinceladas do reino de Davi, e com certeza Davi foi um bom rei para Israel, a gente vê que Davi também sofreu oposição. Davi também teve as suas adversidades enquanto rei de Israel. Salmo capítulo 4, que é o que a gente leu tanto na leitura de Salmos quanto na leitura bíblica, nós vamos ver um desses momentos em que pessoas, né, ou súditos do próprio rei Davi se levantou contra ele, né? Pessoas de dentro do próprio reino se levantaram fazendo oposição ao rei Davi. Então, Salmos capítulo 4, nós vamos ler
esses momentos em que Davi teve que lidar com a oposição, teve que lidar com a adversidade dentro do próprio reino. Olha só, versículo 2 de Salmos capítulo 4, diz lá, né? Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Com essas palavras, Davi, ele estava colocando, ou ele estava expondo justamente a oposição que ele estava sofrendo. Na NVI, esse mesmo versículo 2, ele diz: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Obviamente, Davi estava se referindo a quem? Não pessoas de fora do reino. Ele estava se referindo aos poderosos de dentro do próprio reino. E quem seriam esses poderosos? Quem seriam esses homens que estavam fazendo oposição? Esses poderosos, muito provavelmente, né, não é uma afirmação clara que está escrita aqui, mas pelos estudos dos outros salmos, a gente vê que esses poderosos, esses homens, eram pessoas que nasceram em um berço esplêndido. Eram pessoas que nasceram com uma boa situação. Eram homens que tinham posses, e por conta deste nascimento, por conta desse poder econômico, eles tinham influência. E aí eles começaram a fazer oposição, criar dificuldades para Davi. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? E mais uma coisa, quando Davi escreve aqui minha honra, não estava se referindo à honra pessoal. Ele estava se referindo a quem? Quem que era motivo dele estar honrando, glorificando? Quem tinha um coração segundo Deus? Davi. Ou seja, aquelas pessoas que começaram a fazer oposição, que criaram dificuldades, na realidade eles estavam indo contra o próprio Deus. Lembra a história judaica, como que foi quando eles eram, os judeus, eles eram governados por profetas, não havia a figura do rei, e quando os judeus começaram a pedir os reis, queremos um rei como as outras nações, queremos ser iguais. Lembra? Olha, não se preocupe, porque esse povo não está rejeitando você, mas está rejeitando a mim. É a mesma situação. Ou seja, os judeus estavam se opondo de forma indireta a Deus, faziam oposição, criavam dificuldades para o rei, mas quem instituiu, quem colocou Davi como rei?
foi o próprio Deus. A própria escolha de Davi já foi a escolha de Deus. Lembra? Cadê os filhos de Jessé? Primeiro, segundo, e foi passando. Esses são os filhos. Mas Deus não escolheu nenhum desses. Você tem mais filhos, Jessé? Ah, tem um Davi que está lá cuidando, pastoreando. Chama ele. Este é quem Deus escolheu para ser o rei. Ou seja, estavam indo contra a autoridade de Deus, porque Deus escolheu o rei como o rei Davi. E Davi, ele não estava fazendo um mau reinado, muito pelo contrário. Por que essa oposição? Mais ainda, essas pessoas, diz lá, continuando o finalzinho do versículo 2, esses homens, esses poderosos, tornaram minha glória em vexame e amam a vaidade e buscam ansiosamente a mentira. Ou seja, o que é errado? Eles vão atrás do que é errado, não do que é certo. Mentiras, vaidades, sentimentos puramente humanos e não divinos. Diante deste cenário, diante desta oposição, diante desse quadro adverso, o que fez Davi? Qual foi a reação de Davi? E aí, a reação de Davi nos ensina e muito para cada um de nós nos dias de hoje. Davi, ele clama a Deus. Versículo 1 diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. A quem Davi recorre? A quem Davi clama? A Deus. E como ele descreve esse Deus a quem ele clama? Ele descreve esse Deus como o Deus que faz a justiça. Davi não fazia justiça pela própria mão, mas ele clamava a Deus, ó Deus da minha justiça. Quantas vezes nós queremos fazer a nossa própria justiça? Talvez uma, duas, três, várias vezes. O nós de dentro quer fazer a justiça própria. Mas Davi, ele clamava a Deus e Deus, ele entregava a Deus para fazer a justiça. Ele não tomava nas próprias mãos a justiça humana e muitas vezes, ou na maioria das vezes, errada. Davi clamava a Deus, entregava todas as situações das pessoas nas mãos de Deus, e mais ainda, ele reconhecia que precisava de uma vida piedosa, porque diz lá, versículo 3:
Sabei, porém. Para quem Davi estava falando isso? Para quem ele tinha acabado de dar o recado do versículo 2? Aos poderosos, ao que estavam fazendo oposição, que estavam criando adversidades, situações difíceis, criando dificuldades para Davi. Foi para essas pessoas que Davi falou, versículo 2. E aí versículo 3 diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O que Davi entendeu? Que ele clamava a Deus? Que ele deveria clamar a Deus? Mas ele tinha que ser ou levar uma vida piedosa. Olha, vocês estão indo contra isso. Vocês poderosos, vocês estão se achando porque nasceram em berço de ouro, porque vocês têm poder, porque vocês têm influência. Peraí, não é desse jeito. Deus resiste a esse tipo de pessoas, mas Deus ouve quem é piedoso. E aí Davi se põe nessa situação, nessa condição, porque Deus me ouve. Davi também entendeu que a angústia, as situações angustiosas, quem pode dar o alívio? Versículo 1 vai nos dizer: na angústia me tens aliviado. Não importa a situação angustiante que estamos passando, quem pode dar o refrigério? Quem pode dar o alívio? Davi entendeu que esse alívio, esse refrigério, vem de Deus. Davi, um homem que tinha um coração segundo Deus. E mais ainda, as situações de oposição, de dificuldades, elas nos entristecem? Claro que nos entristecem, mas como ouvimos semana passada, não é o fim, não é o fim, porque há de passar. E a maior alegria que temos, nada deste mundo pode comprar. Versículo 7 diz lá: mais alegria me puseste no coração. E aí, esse Deus que nos dá alegria, e Davi falando sobre isso, mais alegria me deste no coração do que a alegria deles, porque a alegria deles está baseada em quê? Quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Fartura de cereal, fartura de comida, fartura de vinho, né? Você já viu alguém que toma muito vinho dando risada até com as pedras? Dando risada até com as pedras. Mas essa é a alegria verdadeira. A fartura, ela traz alegria. E quando eu estou falando de alegria, alegria verdadeira, ou é uma falsa alegria?
uma alegria baseada em coisas que acabam, que perecem, que não é perene, ou seja, não é algo permanente. E Davi está falando isso justamente, olha, Deus é quem dá a maior alegria. Por quê? A fartura pode te trazer alegria temporária, passageira, mas a maior alegria é Deus. E Davi reconheceu isso. E ele estava falando para os poderosos, estava falando para os que nasceram em berço de ouro. Davi estava falando para as pessoas que tinham influência. Olha, a verdadeira alegria não é essa daí, de ter fartura de coisas físicas, de coisas materiais, de comida, de bebida. Não é isso. Fonte de toda a alegria, maior até que em tempos de fartura. Em tempos de angústia, a quem Davi recorria? O que Davi nos ensina com estes salmos nesta manhã? Davi, em tempos de angústia, ele sempre recorria a Deus. Davi demonstrava sua completa confiança, mesmo nas adversidades. E Davi tinha total segurança no Senhor. E que exemplo fantástico, que palavras magníficas, quando a gente lê versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Tribulações Davi estava passando? Sim. Oposição Davi estava passando? Sim. Mas ele sabia onde encontrar a paz, a alegria, a justiça, a quem ele deveria recorrer. Que Deus nos abençoe para que, através de Davi, a gente entenda: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que Deus nos abençoe e nós possamos ter toda essa confiança que Davi tinha no seu Deus, que nós também tenhamos. Amém? Amém.